Bom, pessoal, vamos então continuar. Competências do Poder Executivo. A gente falou, né? A gente classificou, assim, para fins didáticos em competências normativas, e aí a gente falou de competências normativas de natureza primária ou que se relacionam com competências primárias, quer dizer, de edição de normas originárias. E aí a gente falou de medidas provisórias, do início do processo legislativo, e o artigo 84 da Constituição, que é o que a gente está estudando, que trata das competências do chefe do Poder Executivo, do presidente da República em particular, vai tratar disso, quer dizer, inciso terceiro, iniciar o processo legislativo na forma e casos previstos na Constituição. A parte do veto, inciso quinto, vetar projetos de lei total ou parcialmente. E a gente falou dos decretos do artigo 84, inciso sexto, que a emenda 32 passou a prever, que eram matérias que dependiam de lei, ainda de iniciativa privativa do Executivo, e passaram a ser objeto de decretos. A gente falou dos decretos de natureza tributária, naquelas hipóteses do artigo 153, parágrafo 1º, e a gente falou da competência normativa típica do Executivo, que é uma competência de natureza secundária, ou deve ser de competência de natureza secundária, perdão, que é o poder regulamentar, né? A gente falou um pouquinho de poder regulamentar, artigo 84, inciso 4º, que é aquela competência que o chefe do Executivo tem de expedir normas, em geral decretos, mas não apenas decretos. Às vezes os ministros expedem normas para execução de lei, a gente falou no outro vídeo sobre ministros. Às vezes, dependendo se é uma entidade da administração indireta que está encarregada da execução de uma lei, aquela entidade pode estabelecer uma norma. Então, por exemplo, determinadas agências reguladoras vão estar encarregadas de dar execução a leis. Então, a ANS, por exemplo, que é um exemplo que eu já dei, né? Então, existe a legislação que trata dos planos de saúde, da saúde suplementar. A ANS é que vai dar execução a essas leis. Então, a ANS vai expedir atos regulamentares para dar execução a essas leis. E aí aqui se aplica aquela discussão que eu mencionei logo quando a gente começou a falar de executivo, da importância de participação, já que a agência reguladora não tem ninguém eleito lá, né? Ainda que, enfim, as indicações passem por agentes eleitos, quer dizer, há uma preocupação com a maior legitimação democrática, a maior participação. Então, aquele assunto que eu falei de consultas públicas, das pessoas poderem participar da discussão das normas, dizer, se aplica de forma muito específica, por exemplo, às agências reguladoras. O fato é que a administração pública, o chefe do executivo e, eventualmente, órgãos ou entidades que tenham essa competência por delegação ou porque a própria lei atribuiu especificamente para a execução dessas leis, elas terão essa competência regulamentar, quer dizer, o poder regulamentar para dar execução à lei. E por isso que eu disse que o poder regulamentar, na verdade, é uma competência típica do executivo, porque ele está diretamente relacionado com a dar execução às leis, né? A dar execução às leis envolve atos administrativos propriamente ditos, mas envolve também a expedição dessas normas de natureza secundária, que são subordinadas à lei, mas que têm natureza normativa e que é necessária, que será necessária para garantir a própria execução da lei. Muito bem, então isso é só um resuminho do que a gente já falou, competências de natureza normativa. E existem outras competências que o artigo 84 fala, que são propriamente as competências político-administrativas, de atos, não propriamente edição de normas, mas a prática de atos que o executivo vai estar encarregado e que o dispositivo constitucional menciona. Antes da gente tratar deles, dos dispositivos que a Constituição menciona, quer dizer, existem dois conceitos que vocês vão aprofundar no direito administrativo, mas que são muito importantes para a gente entender essas competências que o artigo 84 atribui ao chefe do executivo, tá? E esses dois conceitos são o conceito de vinculação ou de aspectos vinculados do ato
da administração e discricionariedade ou aspectos discricionários do ato da administração. Então, o que, que é isso? Quer dizer, assim, mais antigamente, a gente, no direito administrativo e o direito constitucional, a gente falava de ato vinculado e ato discricionário. Quer dizer, o que, que é o ato vinculado? O ato vinculado é aquele que os seus requisitos e as suas condições de execução estão definidos na lei, né? Então, quer dizer, está tudo, digamos assim, definido na lei e o executivo apenas aplica a lei, quer dizer, presentes aquelas condições, o executivo da execução, né? Digamos assim, ele aplica a lei. Então, ele não tem que fazer nenhuma avaliação, nem tomar nenhuma decisão, porque os elementos do ato estão todos previstos em lei e, portanto, estão todos vinculados, né? De outra parte, existem os chamados, ou assim a gente imaginava, os chamados atos discricionários. Quer dizer, o que, que são os atos discricionários? São atos em relação aos quais a lei, né, a própria lei, considera que transfere para a administração pública, para o chefe do executivo ou outros órgãos e entidades, a liberdade de escolher, quer dizer, a circunstância, o destinatário, o modo de execução daquele ato. Então, vejam, não é propriamente que a lei faça assim, então escolhe aí como se fosse um arbítrio do administrador. Não é isso. Quer dizer, o que a lei avalia é que em relação a determinados assuntos, é melhor para o interesse público que caiba ao administrador, que está diante das circunstâncias concretas, de todos os elementos, tomar a decisão do que vai ser melhor. Quer dizer, é melhor para o interesse público conferir essa liberdade, ao invés de a lei tentar imaginar o que vai acontecer, quais são as circunstâncias e fazer as decisões, quer dizer, melhor transferir essa possibilidade, essa liberdade para o administrador. Então, na verdade, a discricionariedade não é um direito, uma prerrogativa, um abuso do administrador. É como a gente chama, um poder-dever. Quer dizer, ele tem essa liberdade justamente para avaliar as circunstâncias e tomar a melhor decisão possível. Então, assim, para vocês entenderem, a vinculação, os elementos vinculados, os elementos discricionários, eles são técnicas diferentes que o legislador usa considerando a circunstância, quer dizer, considerando a realidade. É muito difícil, em relação a alguns assuntos, o legislador antecipar, quer dizer, imaginar e ele já tomar as decisões. Quer dizer, então, existe aqui um espaço em que o legislador avalia que determinadas decisões devem ser tomadas, devem estar a cargo do administrador, do Poder Executivo. E aí, portanto, esse ato vai ser discricionário. Por que eu disse que a gente achava, né, que você tinha ato vinculado e ato discricionário? Porque, na verdade, é claro que existem, né, atos que são predominantemente vinculados e atos que são predominantemente discricionários. Mas existem muitos atos que estão no meio do caminho, digamos assim, que têm aspectos vinculados e aspectos discricionários. Então, eu falei para vocês, quando a gente falou de Tribunal de Contas, não sei se vocês vão se lembrar, quer dizer, a Constituição prevê que os conselheiros, né, e ministros, no caso do TCU, do Tribunal de Contas, vão ser nomeados, indicados, uma parte pelo executivo, uma parte pelo legislativo, e existem alguns requisitos, alguns elementos que são vinculados, né? Quer dizer, existem aspectos discricionários, mas existem, portanto, existe, por exemplo, idade. Idade é um elemento vinculado, quer dizer, idade mínima não tem conversa, né? Não pode nomear ninguém com menos daquela idade. Ponto. Esse é um elemento vinculado do ato. E aí eu falei com vocês que a Constituição exigia, né, reputação ilibada, não sei se vocês vão se lembrar, e houve uma discussão no Rio há bastante tempo sobre se esse era um elemento totalmente discricionário, quer dizer, a avaliação do chefe do executivo ou da Assembleia, conforme o caso, se esse era um elemento totalmente discricionário, ou se havia um aspecto de vinculação nesse elemento, considerando que a gente tem
no caso, né, da discussão que houve, uma pessoa que tinha vários inquéritos criminais e alguns processos criminais em curso, se isso era um limite a essa discricionariedade da avaliação da reputação ilibada ou não, né? Então, percebam, esse é um elemento que, quer dizer, ele é discricionário. No final, a decisão acabou entendendo que ele era discricionário, integralmente discricionário, mas o entendimento poderia ter sido o de que não é integralmente discricionário, que existe um limite. Eu falei para vocês, quando a gente estava conversando sobre medidas provisórias, os requisitos de relevância e urgência. O Supremo entende, como regra geral, que esses requisitos são de avaliação discricionária do Poder Legislativo. Mas o Supremo entende que existem limites. Então você pode ter uma situação em que não vai ser possível o controle, portanto vai haver um elemento de vinculação. Então, assim, quando a gente. E aí, voltando para o Poder Executivo e para a administração, quer dizer, a gente vai ter. E aí, por que eu estou falando disso? Desses elementos de vinculação, ou de mais vinculação, mais discricionariedade. Porque dentro das competências que o artigo 84 atribui ao chefe do Executivo para praticar atos político-administrativos, existem alguns que são profundamente discricionários, tá? Portanto, cabe ao chefe do executivo fazer a avaliação, e outros que têm mais elementos de vinculação, tá? Então, e aí isso vai ser relevante porque, quer dizer, muitos desses atos que são profundamente discricionários, a doutrina identifica, e historicamente a gente identifica, com atos de chefia de Estado, quer dizer, se a gente lembrar, né, dos sistemas parlamentaristas, em que você tem a divisão entre chefe de governo e chefe de Estado, algumas atribuições do chefe de Estado envolvem, por exemplo, a representação internacional, atos assim de intervenção mais grave, relação com estados estrangeiros. Esses atos são tradicionalmente amplamente discricionários. No caso do presidencialismo, o presidente da República tem as duas funções, chefia de Estado e chefia de governo, e aí então o artigo 84 vai tratar de alguma dessas competências que são bastante discricionárias. E isso vai ter como consequência, por exemplo, que elas não são sindicáveis, ou seja, a gente não pode controlar judicialmente essas competências. De outra, porque elas são competências privativas do chefe do executivo, discricionárias, quer dizer, cabe a ele, a Constituição atribuiu a ele a liberdade de fazer avaliação política discricionária. Repito, discricionariedade não é abuso, não é arbítrio, discricionariedade é uma liberdade conferida com a finalidade de produzir o melhor resultado e a realização do interesse público, com uma liberdade conferida a um determinado agente público. Existem outras competências que têm maior relação, por exemplo, com a execução das leis, quer dizer, com a condução da administração pública, com atos internos que já estão mais vinculados porque eles estão subordinados à legislação interna. E aí, normalmente, a doutrina vai identificar isso como atos de chefia de governo ou mesmo de chefia de administração, que envolve a rotina da administração, da aplicação das leis, que nunca é inteiramente vinculado, mas há mais elementos de vinculação. Quer dizer, quando o executivo, a gente acabou de falar, vai dar execução à lei, ele não pode descumprir a lei, não pode inventar contra a lei. Quer dizer, ele pode até ter um espaço de criação, porque a lei permite, mas ele vai ter sempre que estar subordinado à lei. Então, esses dois elementos, vinculação e discricionariedade, eles vão, assim, de certa forma, organizar essas competências político-administrativas que estão no artigo 84. Então, algumas são extremamente discricionárias, quer dizer, são realmente competências privativas do chefe do executivo, cabe a ele a avaliação, e outras competências são, quer dizer, envolvem uma maior vinculação à legislação. E existem competências um pouco intermediárias. Então vamos falar um pouco delas, começando por essas que são mais discricionárias, tá? Ou seja, competências realmente que a liberdade de avaliação foi conferida pela Constituição ao chefe do Poder Executivo. Então, se a gente for olhar lá o artigo 84, a gente vai ver, por exemplo, inciso 7º do artigo 84, manter relações com estados estrangeiros, celebrar tratados, inciso 8º, celebrar tratados, convenções e atos internacionais
sujeitos a referendo do Congresso, competência do 49.1, mas assim, o Congresso vai referendar depois, mas o Executivo é que decide se ele vai celebrar ou não. Se ele não quiser celebrar, não há o que fazer. Sim, essa é uma competência discricionária do chefe do Executivo, assim como manter relações com estados estrangeiros, assim como ter as outras relações com o estrangeiro, por exemplo, expulsão, existem, e aí já não é totalmente discricionário porque existem normas sobre isso, normas internas, mas é uma competência do Executivo, toda a relação com os estados estrangeiros, com a realidade internacional, cabe ao chefe do Poder Executivo Central Federal, que é o presidente da República. Então, esse é um conjunto de competências que cabe ao chefe do Executivo e que é amplamente discricionária. Há um outro conjunto de competências que o artigo 84 trata também, que não é completamente discricionária, mas que tem uma forte carga discricionária, que está no artigo 84, inciso 9º e 10º, por exemplo, decretar estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Quer dizer, o presidente não pode decretar em hipóteses que não sejam admitidas, mas ele não está obrigado a decretar. Quer dizer, então ele tem essa avaliação discricionária de quando praticar. Ele até tem elementos de vinculação, digamos assim, negativos, ele não pode praticar em determinadas circunstâncias, quando não estejam presentes os requisitos, mas ele não é obrigado a praticar, mesmo que alguém possa achar que estão presentes os requisitos. Então há um espaço de discricionariedade grande aqui. Um outro tema que aí envolve bastante discricionariedade, o Supremo inclusive já decidiu, é remessa de projeto de lei sobre assunto que ele tem reserva de iniciativa, quer dizer, o Legislativo não pode obrigar o Executivo a encaminhar, tá? Projetos de lei sobre reserva de iniciativa privativa do Executivo. Então, cabe a ele fazer isso. Inciso 12, conceder indulto, né? Indulto e graça são comutar pena, são competências muito interessantes, assim, historicamente associadas ao chefe de Estado, a um ato assim de misericórdia do Estado, e isso é uma competência privativa do chefe do Executivo, do Presidente da República, na verdade, né? Então ele que pode fazer, se quiser, existem alguns parâmetros legais, existem crimes que não podem ser indultados, não pode ter comutação de pena, mas dentro dos limites legais. Então por isso que eu disse que hoje em dia é mais preciso a gente falar que existem elementos discricionários e elementos vinculados, porque, salvo situações muito específicas, é muito difícil ter um ato completamente discricionário, né? Todos os elementos, todos os aspectos são discricionários. Então, no caso de indulto e comutação de pena, é bastante discricionário, mas ainda assim existem determinados limites que cabe ao Executivo fazer. Bom, aí nós temos uma série de nomeações que cabe ao chefe do Executivo, né? Algumas delas a gente até já falou quando falou da contraparte da participação do Legislativo. Então, Tribunal de Contas, determinados órgãos do Poder Judiciário, os conselhos que a gente já falou e tal. Outra competência discricionária que está naquelas relações internacionais, declarar guerra, celebrar paz, isso tudo está nesse contexto de competências discricionárias do presidente, que tem a ver com esse papel internacional dele como chefe de Estado. E aí a gente vai chegando nas competências mais vinculadas, né? Menos discricionárias e mais vinculadas, que envolve dar execução às leis e, diz o artigo 84, inciso 2, exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Então, cabe ao Executivo, ao chefe do Executivo, dar execução às leis de forma ampla. Para isso ele tem o poder regulamentar, mas não só o poder regulamentar, quer dizer, ele vai praticar todo o conjunto de atos necessários para a prática, a execução real da lei. Então, por exemplo, se a gente pensar no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, então existe a Constituição, prevê, existe uma lei que trata do Sistema Único de Saúde, várias leis, mas uma lei principal que é a 8080. E aí, como é que isso vai acontecer?
né? Como é que você vai ter a prestação do serviço concreto de saúde? Bom, a gente vai ter primeiro uma série de atos regulamentares que vão disciplinar a relação entre União, Estado, DF e municípios, porque o SUS é um sistema integrado, dizer quem vai fazer o quê, por exemplo, o que nós vamos prestar, quais vão ser as prioridades. Então, por exemplo, medicamento, né? Quais são os medicamentos que o SUS vai fornecer? Isso vai ter que ter um monte de discussões, isso tudo vai ser no âmbito do poder regulamentar. Existem comitês e tal, o Conselho Nacional de Saúde, que vai assessorar e vai ser definido. Então, existem normas infralegais que vão tratar disso. Bom, mas a norma não gera remédio no posto de saúde. Na verdade, a norma não gera nem o posto de saúde. Então, bom, você vai ter que ter uma série de atos. Você vai ter que fazer concurso para médico, para profissionais de saúde em geral. Você vai ter que construir os postos ou alugar os postos. Isso tudo são atos administrativos que vão ter que ser praticados. Aí você vai ter que comprar os remédios, aí, enfim, ou fabricar, se você for ter algum tipo de organização, de entidade, né, que vai ter essa função, ou você vai, e aí você vai licitar, a gente vai falar de licitação, quer dizer, existe um conjunto de atos que vão ter que ser praticados para dar execução às leis. E é claro que esses atos vão ser mais vinculados. Repito, não serão integralmente vinculados. Quer dizer, existem elementos de discricionariedade, muitos aqui. Nesse meu exemplo de saúde mesmo, a lei não define, a lei trata da política farmacêutica, por exemplo, estabelece algumas prioridades, mas a definição de qual é o remédio não é a lei que prevê, são atos infralegais, são órgãos do Poder Executivo. De onde que a gente vai comprar? Qual vai ser o mais barato? Isso é a licitação que vai dizer. Onde vai ser o posto de saúde? Não é a lei que define isso. São atos normativos ou atos até administrativos que vão escolher. Não, o município já tem determinadas instalações. Bom, então vamos usar as instalações que o município tem. Já existe determinado hospital estadual, então vamos usar a instalação dos hospitais estaduais que existem. Enfim, há um conjunto enorme de atos que vão envolver a discricionariedade também, mas que estão no contexto de todo esse conjunto, esse esforço para garantir a execução da lei. E isso é muito importante porque, assim, às vezes, quando a gente está discutindo direito, a gente para no plano normativo. Quer dizer, a gente fala, não, a lei prevê, ou até às vezes mais antes ainda, a gente para no plano constitucional. Não, a Constituição prevê o direito à saúde. Ah, muito bem. Só que assim, a execução disso no mundo real, no mundo dos fatos, envolve uma série de providências ao longo do tempo, algumas delas que demandam tempo, inclusive, né? Não é só a edição de uma norma, você vai ter que construir coisas, contratar gente, alocar dinheiro, prestar serviços, organizar serviços, treinar gente. Tudo isso são atividades que a administração vai ter que fazer, né? A administração, o chefe do executivo vai coordenar e a estrutura da administração pública é hierárquica, né? Ele é o chefe da administração e vai ter uma série de camadas de agentes administrativos, ministros e de baixo até chegar, quer dizer, a pessoa que na ponta está prestando o serviço realmente para a população. Então, o artigo 84 vai tratar genericamente da execução das leis, da execução das leis, dirigir a administração e, portanto, praticar todo esse conjunto de atos necessários para dar execução às leis e vai tratar dessas outras competências que eu mencionei aqui para vocês. Então, competências relacionadas com com o relacionamento internacional do país, tratados, relações com estrangeiros e com países estrangeiros, vários incisos, celebrar paz, guerra, autorizar forças armadas estrangeiras no território e tal. Competências bastante discricionárias, aí a gente vai ter competências ainda, né, internas, porém com forte carga discricionária, como o estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, etc. E aí competências também que tem uma carga discricionária, mas apresentar projetos de lei, seus planos de governo, etc. E, mais concretamente, nomear, né, vários cargos que a gente já sabe que é o Poder Executivo que tem a competência de nomear, inclusive no Judiciário, e até chegar à parte mais concreta de dar execução às leis
que o artigo 84 fala mais genericamente. Então, o Poder Executivo tem esse conjunto aí de competências, muitas, né? Embora a Constituição não trate nesse ponto muito delas, ela fala genericamente e dá execução às leis, né? E exercer a direção superior da administração pública. Mas nessas duas expressões que a Constituição usa, há um mundo de atos que vão ser praticados. E essas outras competências de natureza político-administrativa, mas que não tem diretamente a ver com dar execução à legislação propriamente, mas sim a atos de intervenção, de ruptura, né, ou de resolver problemas como estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, relações com estados estrangeiros, com pessoas estrangeiras, e essa competência, assim, que é uma reminiscência histórica do indulto, da comutação de pena, que é muito relevante, que é exercitada todo ano, praticamente, 2 vezes por ano, e, portanto, é muito relevante do ponto de vista penal, mas que é uma competência que tem um alto grau de discricionariedade do chefe do Poder Executivo. Algumas dessas competências, sobretudo as competências relacionadas com a dar execução às leis e chefia da administração, elas vão caber também, se replicam ao chefe do executivo nos estados e nos municípios. As competências que têm a ver com, digamos assim, a chefia de governo e a chefia de Estado, ou seja, a representação internacional do Brasil e planos de governo nacionais, intervenção federal, estado de sítio, nada disso, claro, tem a ver com governadores e prefeitos, né? Então, por isso que eu falei, né, para vocês, que o chefe de Estado federal, quer dizer, ele é ao mesmo tempo o chefe de Estado federal, portanto, ele é o chefe da administração federal, ele vai dar execução à legislação federal, mas ele não é só isso, quer dizer, ele é também o chefe de Estado da República Federativa do Brasil e vai ter competências que têm a ver com esta outra função que no presidencialismo, como a gente já sabe, estão reunidas. E todas elas estão no artigo 84, sem uma divisão muito específica. Uma coisa importante para vocês saberem em relação a essa competência típica de dar execução às leis, o Supremo entende que existe, inclusive, uma reserva de administração, ou seja, que essa é uma competência típica do Executivo e é ele que vai dar execução às leis e as opções que cabem a ele fazer cabem a ele fazer, e não ao Poder Legislativo e nem ao Poder Judiciário, em alguma medida. É claro que o Poder Judiciário poderá controlar a legalidade das opções da administração e até outros princípios que a gente vai ver no próximo vídeo sobre que obrigam, né, a administração, princípios lá do artigo 37, mas existem determinadas opções que cabem realmente ao Poder Executivo e, portanto, estão, digamos assim, protegidas, são competências privativas do Executivo e estão protegidas como uma competência própria, uma competência típica da interferência de outros poderes, né? Então, é o que o Supremo vai tratar de reserva de administração, impedindo, por exemplo, do Legislativo de tentar interferir por meio de lei para tratar de um assunto que, na verdade, envolve opções em relação à execução da lei que compete ao Poder Executivo. Então, essa é, assim, uma apresentação de forma geral acerca do Poder Executivo e das suas competências. A parte de direito internacional, das relações internacionais, vocês vão ver com mais detalhes e no direito internacional público, sobretudo, vocês vão estudar, por exemplo, a parte de relação com estrangeiros, expulsão, deportação, etc., extradição, a parte de celebração de tratados, como é que é o procedimento, como é que não é. Quer dizer, o detalhamento disso vocês vão ver, e se é que já não viram, em direito internacional público. Mas já fica o registro de que esta competência é atribuída ao chefe do Poder Executivo por expressa previsão constitucional. E a gente vai passar a ver, a partir de agora, quer dizer, a Constituição prevê de forma genérica que cabe ao Poder Executivo e à administração pública dar execução às leis. E aí eu acabei de dizer para vocês que há milhares, né, de atos que vão ter que ser praticados em concreto para garantir a execução das leis. Bom, e quais são as regras que se aplicam a esses atos, nesses meus exemplos, né? Com quem que eu posso contratar, quem que eu posso contratar como médico, no exemplo do SUS, quem que eu posso contratar para construir um hospital, como é que funciona isso, como é que a administração no dia a dia vai se comportar. É isso que a gente vai ver agora, quer dizer, os princípios que a Constituição estabelece
para a ação da administração pública no dia a dia, que estão lá no 37, que é o nosso próximo assunto, ok?